Olá vestibulando, olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e coordenador da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E como prometido lá no meu vídeo falando sobre a FUVEST, eu volto aqui para falar um pouquinho sobre a segunda fase da Unicamp. Lembrando que eu estou gravando dois vídeos, um falando sobre a segunda fase da FUVEST e um falando especificamente sobre a segunda fase da Unicamp. Então vamos lá, a segunda fase da Unicamp ocorre nos dias 12 e 13 de janeiro de 2020. Esse ano tivemos aí uma inovação na prova da Unicamp, que ela não vai mais ocorrer em 3 dias como ocorria até o ano passado. A partir desse ano, a prova da Unicamp ocorre a segunda fase em 2 dias, né? Essas provas da Unicamp, elas ocorrem das 13 horas, né, o tempo de prova, inicia-se sempre às 13 horas horário de Brasília e vai até às 18 horas, ou seja, você tem 5 horas para fazer cada uma das provas de segunda fase. No primeiro dia, a ideia é fazer uma prova de redação. A redação da Unicamp sempre tinha 2 propostas e você desenvolvia 2 textos. Agora eles mudaram. Continua-se tendo 2 propostas, mas você vai escolher apenas uma para desenvolver. Então é bacana que de repente tem aqueles 2 textos, aquelas 2 propostas. Uma se encaixa mais no seu perfil de estudante, então escolhe essa para desenvolver e faça o desenvolvimento de apenas uma das propostas. Além disso, no primeiro dia da segunda fase da Unicamp, nós ainda temos questões de língua portuguesa e literatura, 8 questõezinhas e 2 questões interdisciplinares na língua inglesa. Uma questão versando sobre assuntos de ciências da natureza e uma questão versando sobre assuntos de ciências humanas. A ideia da Unicamp não é fazer uma questão muito complexa. Normalmente, essa questão interdisciplinar na língua inglesa vai versar sobre análise de um texto, análise de alguma publicação na língua inglesa que tem relação com os assuntos ou de ciências da natureza ou de ciências humanas, beleza? Então este é o primeiro dia. Como nós temos aí 5 horas para fazer a prova, vamos imaginar que você gaste 1h30 para desenvolver a redação. Logo, se você tem 5 horas e gastou 1h30, sobram 3 horas e meia. Bom, 3 horas e meia dá 210 minutos, mais ou menos, né? Aproximadamente uns 210 minutos. Você tem 10 questões para fazer. 8 língua portuguesa e literatura e 2 interdisciplinares. Então, se você tem 210 minutos e 10 questões, te imagina aí mais ou menos uns 21 minutos por questão. É esse o tempo que você tem para ler a questão, para bolar a resolução na sua cabeça e para passar para o espaço destinado para a resolução. Lembrando que, assim como eu falei no vídeo da FUVEST, você não pode ultrapassar aquele espaço em hipótese nenhuma, porque tudo que estiver fora daquele retângulo, que é o retângulo destinado para a resolução, não será considerado pelos corretores, tá certo? Então terminamos lá o primeiro dia, dia 12 de janeiro, aí vem o segundo dia, o dia 13 de janeiro, que foi onde ocorreu aí as maiores alterações na prova da Unicamp. Bom, tem uma parte comum que é para todos os candidatos, 6 questões de matemática e 4 questões interdisciplinares, sendo 2 questões de ciências humanas e 2 questões de ciências da natureza. Isso aí, todo mundo vai fazer igual. Agora, se você escolher um curso aí da área de ciências biológicas, você vai fazer, além dessa parte que eu acabei de falar, 6 questões de matemática e 4 interdisciplinares, você não vai fazer mais 6 questões de química e 6 questões de biologia, totalizando aí um total de 22 questões no segundo dia. Agora, se o seu curso é da área de exatas, ciências exatas, então você vai fazer, além da parte comum, que é matemática e as questões interdisciplinares, 6 questões de química e 6 questões de física. E finalmente, se você é da área de humanidades, além de fazer a parte comum, 6 questões de matemática e 4 interdisciplinares, ainda vai fazer mais 6 questões de história, 6 questões de geografia, e nessas questões de história e geografia vai estar englobado, né, vai estar incluso os conceitos de filosofia e sociologia. Então, pensando aqui para todos os candidatos aí do segundo dia, né, na segunda fase da Unicamp, a prova do segundo dia, são 22 questões no total. 6 de matemática, 4 interdisciplinares e mais 12 questões específicas. Bom, você tem 22 questões
e você tem 300 minutos de prova, ou seja, são 5 horas. Fazendo aí essa conta de 300 dividido por 22, você vai ter aí aproximadamente 13 minutos para resolver cada questão. Eu pego muito no pé na questão do tempo, por quê? Porque geralmente é isso que faz o candidato, né, se perder mais na prova. Porque você acaba levando lá meia hora para resolver uma questão, pô, você tinha 13 minutos, você levou 30 minutos para resolver, amiguinho, amiguinha, você vai ter que correr nas outras questões. Então quando você pega a prova, é legal você dar uma olhada geral, fazer um panorama geral da prova e começar já a pensar na sua cabeça. Pô, peraí, essas questões aqui eu acho que eu consigo fazer com uma brevidade um pouquinho maior, são questões um pouco mais fáceis, que envolvem menos análises. Bom, então já vou começar por essas questões para poder ir ganhando tempo, para deixar lá para o final aquelas questões mais difíceis que vão demandar um tempo maior. Lembrar, se você quiser fazer um treinamento na sua casa, não vale a pena você pegar uma questão e cronometrar o tempo. A gente fala 13 minutos por questão, que é um tempo médio. O ideal seria pegar um bloco de questões, tipo 5, 6 questões, e trabalhar e verificar se você consegue se encaixar dentro dessa média de tempo. Beleza? Bom, a nota final, que é o que muita gente pergunta, como que é a nota final? Qual é o impacto da nota da primeira fase na minha segunda fase? Então, a nota da Unicamp, a nota padronizada de opção, que é NPO, que é a sua nota final, ela conta assim, 0,15 da nota de primeira fase, que a gente chama de MF1. Então, a primeira fase tem 15% de impacto na sua nota final. A sua nota de redação tem um impacto de 0,20, ou seja, 20% da sua nota final equivale à redação. E os outros 65% são as provas das outras disciplinas da segunda fase, a saber, língua portuguesa, as questões interdisciplinares e as questões de conhecimento específico, tá certo? Então, recapitulando, a nota final da Unicamp, 0,15 da nota de primeira fase, mais 0,20 da sua nota de redação, mais 0,65 da sua nota das disciplinas específicas, a saber, língua portuguesa, matemática, as duas disciplinas específicas de cada área, mais as questões interdisciplinares. Beleza? Bom, espero muito que esses vídeos tenham ajudado você, tenham esclarecido algumas dúvidas. Se ainda restou alguma dúvida, pode mandar um comentário pra gente, ou então acesse o manual do candidato lá no www.conveste.br e esclareça suas dúvidas, beleza? Por aqui eu me despeço desejando a todos vocês uma boa prova, um excelente desempenho e olha só, beijo, tchau!